Fala meu amigo, minha amiga advogada, nesse vídeo nós falamos sobre compliance com a visão, com a atuação na prática da Adriana, que atuou no compliance dentro do Ebanks e hoje comanda a parte de assuntos regulatórios, mas ela nos compartilha diversos insights sobre como é o compliance no dia a dia, mas principalmente as oportunidades para advogados e para profissionais que estão se especializando nessa área em empresas como o Ebanks, que é uma das maiores fintechs do país. Se o seu escritório de advocacia pudesse ser o primeiro a publicar decisões, projetos de lei ou jurisprudências, como fazem os grandes portais jurídicos como o Migalhas, e até mesmo usar essas informações privilegiadas para oferecer para o seu time comercial, time de relacionamento, que impactam diretamente setores que você atua ou até clientes da sua carteira, isso seria relevante? Eu aposto que a sua resposta seria sim. Te convido a conhecer a primeira ferramenta de research jurídico que te possibilita saber quais são as causas e áreas em ascensão na advocacia e, obviamente, decisões, projetos de lei que estão impactando o mercado. Clique em Saiba Mais e conheça essa ferramenta gratuita. Eu vou dar uma pivotada aqui para dar tempo de a gente falar um pouquinho sobre esses outros dois assuntos aqui. Legal. Eu queria começar te fazendo uma pergunta sobre compliance aqui, tá? Eu vou fazer uma pergunta bem de leigo, assim, na tua opinião, porque eu já ouvi respostas diversas. É o melhor diversas, que tu consegue, tá? né? Pergunta de técnico tu vai conseguir fazer. Cara. O que é compliance de maneira simplificada na tua visão, mas principalmente o que não é compliance? Boa, excelente essa pergunta. O que é compliance? Compliance é estar em conformidade. Sendo bem assim básica e simplista na minha resposta. Mas está em conformidade com o quê, né? Está em conformidade com a legislação, com a regulação, mas também está em conformidade com os princípios, com as políticas, né? Do local onde você atua, né? Então, pegando, por exemplo, na questão empresarial, né? Você, quando vai se candidatar com uma vaga, eu sei que isso pode parecer cruel, mas quando a gente vai se candidatar para uma vaga e a gente vê os valores, as políticas da empresa ali, se você não concorda com aquilo, não aceite esse emprego, porque você vai ter um conflito, entendeu? Então, o que acontece? Você estabelece regras, né? As pessoas costumam pensar, compliance é anticorrupção. Compliance também é anticorrupção, mas o compliance está aí para atuar em situações bem específicas, cotidianas das empresas, como, por exemplo, assédio moral ou assédio sexual. Então, o compliance está aí para isso também. Envolve um monte de coisa, né? Quando a gente olha compliance trabalhista, compliance, um monte de situações. Compliance em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo isso fica dentro da tua responsabilidade. Assim, não, porque eu não sou mais compliance agora, eu sou reg. Eu vi na tua transição, você começou em compliance, né? Você começou em compliance. Até vou emendar com uma pergunta. Só para entender, quando você trabalhava com compliance, você tinha responsabilidade nessa gama diversa. Tipo, o advogado que quer ir para compliance, ele não adianta entender só de compliance da LGPD, ele vai ter que LGPD, essa parte mais RH. Eu diria o seguinte, eu diria que a gente... Um pouquinho mais de água? Eu aceito. Tranquilo. Enfim, eu diria o seguinte, tem que entender... Muito obrigada. Tem que entender... Eu diria para entender... Para segmentar o teu conhecimento. Uhum. Eu diria para segmentar o seu conhecimento. Então, por exemplo, se você atua na questão... de novo, né, de uma atuação financeira, uma instituição financeira, tal, você vai ter regras de compliance bem específicas porque o Banco Central fala do conhecer o cliente, prazo de guarda, políticas, acompanhamento, monitoramento, Mas você tem cada vez mais uma preocupação aí, porque, por exemplo, um robusto programa de compliance, se você diz que você treinou, que você deu todas as ferramentas, que você estava ali acompanhando, quando você tiver deslizes desse seu funcionário, esse seu funcionário eventualmente seja demitido, por exemplo, você consegue chegar em juízo e dizer assim, olha, excelência, nós tínhamos políticas, nós tínhamos canais, nós tínhamos tudo, nós avisamos, nós treinamos e tal. Se a pessoa ainda quis fazer alguma coisa de errado, então ela fez por vontade própria. Então, as regras estavam claras aqui desde o início do jogo, né? Exatamente. Então, bem legal. A gente tem muita... Então, assim, o que é compliance na minha visão? É estar em conformidade não só com a legislação, não só com as regras, mas também com os princípios, as políticas da empresa. Bem então, legal. Se eu puder dar um aviso aos colegas, é que não pensem só no compliance como anticorrupção, mas pensem numa gama muito maior e se especializem daí nessas outras. A gente está falando muito agora do movimento ESG, né? ESG passa justamente pelo compliance também, né? Pela conformidade em relação às regras,
conheça seus parceiros, né? Então, eu acho bem interessante nesse ponto. Sabe o que eu queria te perguntar? Como é que é o dia a dia de um profissional de compliance? Que não sei se todos os profissionais de compliance lá, por exemplo, do Ebank são advogados, né? Porque, salvo engano, não necessariamente precisa ser um advogado, né? Mas como é que é o dia a dia? Como é que vocês separam, por exemplo, internamente no Ebank? Você tem um compliance, sei lá, você só cuida do compliance trabalhista, você só cuida desse outro assunto. Como é que é dentro de uma grande empresa como a Ebank? Respondendo primeiro essa pergunta, não, nem todo mundo precisa ser advogado para trabalhar na área de compliance. Eu acho interessantíssimo você ter a multidisciplinariedade, porque justamente as pessoas vão conseguir olhar, por exemplo, balanço financeiro, né? Então você consegue pegar fraudes financeiras, se você tiver alguém para olhar isso. Você consegue dar outros olhares, inclusive assim, você vai fazer um treinamento, né? Como é que você vai fazer um treinamento? Eles vão fazer um treinamento, chega lá na frente, oi, bom dia, meu nome é Adriana, blá, 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 blá. Cara, pensa num troço que é chato, cara. Pensa que você vai perder o público, assim, em 30 segundos, entendeu? Quando você tem uma pessoa com uma formação acadêmica, por exemplo, mais lúdica, alguém com, por exemplo, formação em cinema, alguma coisa assim, você vai contar a mesma história, passar a mesma mensagem de uma forma mais lúdica, de uma forma que seja mais bem aproveitado, entendeu? Pense, sabe? Bem fora do comum, assim. Do comum, Pense assim, uma coisa que eu gosto bastante da experiência do compliance, não é a nossa experiência, mas a experiência de colegas que eu posso dividir aqui, eles têm um código de conduta formal. Esse código de conduta, blá, 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 que a gente manda para os parceiros, para a gente dizer, olha, eu tenho um código de conduta, essas são as minhas regras, mas também tem uma versão do código de conduta em gibi, entendeu? Então, você imagina que você vai ter vários públicos dentro da tua empresa, entendeu? Que você precisa chegar para todo mundo. Como é que você faz isso? Como é que você passa a mesma mensagem para pessoas distintas, com realidades distintas, formações distintas e até atuações assim diárias? Nós vamos fazer um treinamento que vai ser via vídeo. Só que daí você está, de repente, numa planta e você não tem boa parte da tua mão de obra no escritório, na frente do computador, mas e sim numa linha de montagem. Como é que você vai dar um treinamento online para essas pessoas? E qual que é a parte mais difícil assim, do compliance? Porque eu fico pensando, aonde tem a maior número de tretas, assim? A parte mais difícil do compliance é mudar a cultura. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo é a favor do fim da corrupção, todo mundo acha errado o assédio, blá, 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 blá. Mas no dia a dia, as pessoas têm uma dificuldade muito grande na mudança. Então, acho que a maior dificuldade que o compliance enfrenta é fazer a mudança cultural. Mas daí você dá, tipo, tem aquele feedback do compliance, assim, por alguma situação, supondo aqui, né, uma questão de assédio. Você começa com uma piadinha, com uma brincadeira. Eu vi alguém citando esses dias que, puxa, o assédio começa com uma piadinha interna. Então, você tem que conter aquilo para que aquilo não se transforme num assédio e tal. Existe esse feedback do compliance para a pessoa direto ou passa por um head? Como é que é isso na prática? Assim? Na verdade, você não pode abordar a pessoa diretamente, porque daí também você vai estar numa situação, né, vexatória, até porque você está falando uma piada. Imagina, tipo a tia do compliance, assim, ó, só observando, assim, notando. Ei, valente, essa piada não! Na frente da galera. Mas acho que você consegue fazer... Isso também é uma das dificuldades que a gente tem, porque você tem que dosar a tua atuação frente ao que está acontecendo. Claro, uma importunação, até isso, né? Até explicar para as pessoas o que é assédio, porque nos treinamentos que eu dou, você falou no começo das aulas que eu dou, a gente começa a falar sobre exemplos e eu já fui abordado por alunos no final da aula dizendo assim, eu fui assediada e não sabia, eu descobri que eu fui assediada agora na tua aula quando você começou a dar aula. Caramba. Eu sofri assédio. Você entendeu que a gente tem que falar sobre isso. Então, antes da gente chegar nessa piadinha, vamos fazer políticas gerais de conscientização sobre o que é o assédio? Vamos falar sobre isso? Inclusive, assim, tem uma galera que fala, não, mas assédio é só quando um chefe... Não, a gente já viu casos de assédio. Sabe a turma que senta junta no lanche, você não vai sentar com a gente? Sim. Então, as pessoas se unem às vezes, né? Fazem fazem o bullyingzinho coletivo. Exatamente. Do tipo, não, você não é bem-vinda. Não, você não vai almoçar com a gente não vai te chamar para tomar café. E isso já configura esse tipo de atitude? Sim, porque você está excluindo a pessoa. E o que acaba acontecendo com as pessoas? Né? As pessoas acabam se retraindo. Né? Existe um estudo bem interessante feito pela Procuradoria-Geral do Trabalho que fala sobre o custo financeiro do assédio no ambiente de trabalho é altíssimo. Caraca. O número de atestados, o número de desistências, de pedido de demissão. Então, quando a gente pensa que o compliance é caro, eu digo para vocês, o não compliance é muito mais caro. Eu ia te perguntar exatamente uma pergunta aqui na pauta, que era assim, como é que você mede os benefícios do compliance, né? Então,
traduzidos em números, assim. Um deles talvez deva ser a redução do número de processos. Então, empresas grandes fica mais fácil, assim. Mas né? me parece Você consegue medir, difícil, assim? né? Tipo, como é que É, vai identificar, pra caramba. né? Que foi daquele comportamento que gerou. Que gera, exatamente. Então, esse é um das questões difíceis também na área de compliance, porque você sabe quanto é o custo efetivo do compliance. Quanto custa as pessoas, o treinamento, o hotline que você tem que manter 24 horas por dia. Você sabe, tudo isso tem um custo financeiro, o teu orçamento ali. E como é que se diz que você é uma vantagem, né? Pois é. Porque o bom profissional de compliance, a boa área de compliance é que nem o piloto do avião, né? Se não caiu, tá tudo bem. Quando dá o problema é que você fica sabendo da área de compliance, você volta para o compliance, né? Então, uma das questões mais difíceis é você ter essas métricas, essas medidas aí. E uma das coisas que está atrelada é justamente o número. Você tem que analisar esses números, inclusive, com a área do jurídico que faz as reclamatórias, que cuida das ações judiciais, né? Então, você tem que ter vários indicadores ali para fazer essa amostragem realmente. Não é um trabalho fácil, a gente ia poder ficar horas aqui falando de todos esses pontos assim. Cara, antes de você passar para o último bloco ali, a última conversa que a gente teve sobre compliance aqui também, eu lembrei de algumas coisas que você falou, assim. É um tema que ele não tem um limite muito claro, assim, né? Ele vai para tantas áreas que se for falar tudo que entra no compliance, ele está praticamente no direito como um todo, assim, né? Sim. Então, é um tema que realmente dá para ficar muito tempo conversando. Sim, exatamente. Sabe o que eu queria te perguntar, André, antes de a gente passar para falar de LGPD? É que tamanho de empresa que você enxerga que as políticas de compliance já começam a fazer sentido, assim, ter uma pessoa de compliance, assim, sabe? Na tua opinião, você uma empresa com 30 pessoas, é segmento, é uma empresa grande, como é que é isso? Eu te diria o seguinte, compliance é para todo mundo, independente do tamanho. O que a gente vai ter, sim, são customizações, são terceirização, então, assim, eu diria que é para todo mundo. Né? Por onde começar? O que você deveria começar a fazer? Fazer mapeamento de risco, que isso é uma coisa muito importante, né? Isso daria até um próximo módulo. Vamos falar sobre risco, a gente tem que falar sobre risco, a gente não fala de risco no Brasil. Então, você tem que ter um mapeamento de risco prévio, você tem que entender quais são as suas fraquezas, quais são os problemas maiores que você tem ali e começar com pequenas iniciativas. Então, você pode ter um código de conduta, você pode ter as políticas, você pode ter um canal de denúncia, você pode ter pequenas iniciativas já. Na verdade, você está falando de um monte de coisa que eu estou pensando aqui que tipo, a gente não tem isso aqui, não tem aquilo ali. Mas a compliance. Entendeu? Então, você pode começar com um feijão com arroz, assim, né, do compliance. Um feijão com arroz, assim. Então, uma das legal. coisas, assim, você dar treinamento. Esse negócio que a gente falou, começa com a piadinha. Então, gente, vamos começar a dar treinamento para falar o que é o assédio, sabe? O que é a política de segurança da informação da empresa? Do que a gente está falando quando a gente está falando de política de informação da empresa? Entendeu? O que é dado pessoal? Né? Já pegando um gancho, porque eu sei qual é o nosso próximo tema, né? Qual é o nosso próximo tema? O que a gente está falando quando a gente... Então, eu acho que tem pequenas ações que você já pode começar independentemente do tamanho da sua empresa, entendeu? Você já pode começar... Me parece que assim, tem muita coisa que está meio que nas entrelinhas, mas que não está, às vezes, tão institucionalizada, assim, né? Tipo aqui na TreeMind, que a gente não aceita assédio, obviamente, a gente não aceita panelinha, esse tipo de coisa, é inaceitável. Mas não é uma cultura nossa ter isso escrito num documento e fazer treinamento sobre isso. Então, tipo, parece que tem muito disso também, né? Você institucionalizar algumas coisas que você já acredita, né? Porque cada um de nós vem de um histórico diferente. A gente tem informações diferentes, a gente tem educações diferentes, a gente tem valores diferentes. A questão, a gente não está querendo mudar as pessoas, tornar as pessoas diferentes do que elas são. O que a gente quer dizer é só o seguinte, nós temos uma regra, entendeu? Isso daqui é inadmissível. Tá ok pra você? Não sei. Então, cara, não venha. Entendeu? Não venha. Porque a gente tem valores diferentes, a gente tem educação. Cara, você está falando, eu estou pensando aqui, né? Teve uma situação recente aqui com um colaborador nosso, não está mais com a gente, mas enfim, se essa regra tivesse muito clara no processo de contratação, eu notei até aqui para fazer isso de fato. Sim. Provavelmente, talvez até ele não teria aceitado, assim, sabe? Porque não era aquilo já fazia parte da cultura dele, aquilo que influenciou. E foi muito rápido, depois que ele entrou assim, a gente já sentiu que, nossa, nada a ver o que a gente fez. E não estava claro aquilo, falou, a gente não aceita isso aqui, não aceita aquilo ali e tal. Então, e era muito essa relação de bullying, relação de comentários às vezes maldosos, ofensivos, enfim. E por não ter compliance, por não ter o feijão com arroz e compliance. Então, cara, muito legal isso aí. Já fiquei com algumas demandas aqui. Se você gostou deste corte aqui, certamente você vai gostar do conteúdo completo, uma entrevista em que a gente fala sobre LGPD, compliance, assuntos regulatórios. A Adriana conta vários detalhes muito relevantes do Ebanks. Então eu vou deixar o link para você assistir aqui na íntegra e também vou finalizar recomendando para você 2 vídeos, mas antes disso,
Vou pedir para você deixar aqui o seu comentário, dizer se foi válido para você, se você gostou disso, deixar sua crítica, sua pergunta, sua dúvida. A gente fica muito contente em saber se esse conteúdo foi relevante. Os 2 vídeos que eu tenho para te indicar, um deles é um Instagram para advogados, afinal, como bombar nessa rede social. E o outro vídeo é sobre como captar clientes na advocacia, com algumas técnicas, algumas estratégias simples e que geram resultado na prática. Assiste os conteúdos e depois nos conta o que você achou. Um abraço e até os próximos vídeos. Valeu!